Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Base Forte Podcast. Esse podcast que tem o intuito de levar conhecimento sobre saúde, qualidade de vida, alimentação, atividade física, para que tu não seja aí mais um aí na fila das emergências procurando atendimento e piorando a tua saúde, né? Nosso intuito aqui é trazer um conhecimento amplo aí para que tu possa utilizar na tua vida e aí melhorando cada vez mais e diminuindo a tua chance aí de adoecer. E hoje nós vamos encerrar aí a nossa trilogia sobre os hormônios, mas antes disso eu queria convidar aí quem está ouvindo pelo Spotify a colocar o fone de ouvido, colocar um tênis, uma roupa mais confortável aí e dar aquela caminhada na rua, uma corrida ouvindo o nosso podcast. Então, para ti aí que está nos ouvindo pelo Spotify, faz isso daí, que vai além de agregar conhecimento na tua vida, vai melhorar a tua saúde e ainda te fazer ficar muito mais disposto aí no teu dia. Então, para encerrar hoje, a gente vai falar de um hormônio que ele não é muito conhecido, né? Ele é um hormônio assim que é pouco falado, mas é um hormônio importantíssimo, tão importante quanto os outros, quanto a gente falou aqui nos últimos episódios, que é o DHEA, que é o dehidroepiandrosterona. É um hormônio assim que tem um nome complicado, mas se tu ficar aí até o final, vai entender todo o funcionamento dele, vai entender como ele atua aí no teu organismo e como fazer alguma medida aí para poder manter ele sempre te ajudando aí a melhorar a tua saúde. Então fica com a gente até o final que a gente vai esclarecer tudo sobre esse hormônio aí. Muito bem, estamos de volta aqui para seguir o nosso episódio aí do Base Forte. Estou aqui com meu amigo Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo bem? E aí, meu amigo Sandro, tudo certo? Estamos aí ao vivo mais uma vez para tratar sobre um tema que é de extrema relevância e, para que as pessoas saibam, é o hormônio mais abundante do que presente nas células, né? Presente na corrente sanguínea, no corpo humano. Tamanha a importância desse hormônio e tamanha a diferença que ele pode proporcionar para as nossas vidas, né? Ele está diretamente ligado a outros hormônios, precursor de outros hormônios. E aí, no fim, a gente vai vir com dicas que vão ajudar as pessoas a estimular a produção desse hormônio naturalmente no corpo. Então, é um privilégio estar aí podendo falar sobre isso daí. Maravilha, a gente está aqui diretamente do Estúdio Soul em Porto Alegre, né? Esse estúdio maravilhoso aqui que nos recebe sempre para gravar o nosso podcast. E a gente está muito feliz que cada vez que a gente vem aqui tem coisa nova, tem equipamento novo, tem até estagiário novo aqui. Então, toda vez que a gente vem gravar aqui tem alguma novidade, né? Então, para ti aí que quer gravar um evento, quer gravar um podcast, que quer entrar nas mídias aí, não sabe como fazer, né? Contato o pessoal aí da Soul Produções, né? Vem aqui falar com o Guilherme, com a Letícia e com o pessoal que está aqui, sempre muito bem disposto para acolher a gente, né? E te dar ideias aí de como fazer o projeto, de como tocar isso daí. É um pessoal muito acolhedor aqui, eles são quase uma família aqui que tem o intuito de ajudar aí as pessoas que querem seguir nessa linha aí de edição, de mídia social, aí crescer algum projeto, alguma coisa aí que as pessoas tenham ideia, né? E sempre presente aqui também o nosso patrocinador, Detox 40. Eu vou falar aqui com o nosso criador e idealizador do projeto, o Rodrigo, que vai dar mais uma ideia aí sobre o projeto. O Detox 40 tem a ideia, tem a intenção de tirar as pessoas do sedentarismo. Então, as pessoas que passam lá dos 30, 40 anos acabam sendo consumidas pela rotina, não tem tempo de fazer exercício. E o Detox vem com essa facilidade, que a pessoa pode fazer exercício em casa, apenas com seu peso corporal. E como se tu está vendo no YouTube aqui, ou até no Spotify também, né, o resultado das pessoas que têm feito, têm conseguido emagrecer com o Detox. Então, cara, as pessoas que nos ouvem sabem da importância que é tu colocar teu corpo em movimento, né? Na verdade, nosso corpo foi criado por duas funções principais, né? A primeira função é a reprodução, né? Por isso que o nosso corpo existe. E a segunda é a locomoção, né? Para a gente se locomover e cumprir o nosso papel dentro do nosso ecossistema, né? A locomoção é super importante. E se tu coloca o teu corpo para fazer aquilo pelo qual ele foi criado, se movimentar, emagrecer, ter mais saúde, tua vida vai melhorar muito, né? Então, tá na descrição aqui o link do Detox 40, acessa lá detox40.com.br, confere lá e vamos embora, vamos nessa. É isso aí. E antes da gente continuar, eu só quero pedir aí para quem está aí do outro lado nos ouvindo, que segue aí já o Base Forte Podcast. Se você não segue já, deixa aí o inscrever-se aí no YouTube, segue no Spotify, que a gente está sempre aí mandando vídeo novo, informações novas aí para quem está interessado aí no nosso conteúdo. Então, já que você está aí com a gente, deixa seu like aí,
Não se inscreve aí nos nossos canais, aí segue a nossa rede social lá, Base Forte Podcast, Instagram, e fica de olho aí nos nossos conteúdos, tá bom? E hoje vamos lá, né, Rodrigo, encerrar a nossa série. A gente falou de cortisol, a gente falou de estrogênio, a gente falou de testosterona, e agora nós vamos falar desse hormônio que eu sempre me enrolo na hora de falar, mas eu prefiro falar até a sigla dele, que é muito mais fácil, claro. Né? DHEA, ou dehidroepiandrosterona. Fala aí de onde é que tu tirou essa ideia para a gente falar aqui sobre o DHEA. Nessa pesquisa e busca para que as pessoas melhorem sua saúde, melhorem sua performance, principalmente, né? Porque tem muita gente que vive assim, empurrando a vida com a barriga, né? Literalmente. E não tem nem ideia que dá para viver de uma forma melhor, mais saudável, com mais disposição, mais energia. E, cara, na verdade, toda essa ideia surgiu das nossas conversas, né? Por ver as pessoas morrendo por problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, e aí cai a ficha de que isso é 100% evitável através de mudanças do estilo de vida. E que o estilo de vida pesa mais que a genética. Um exemplo. Se toda a família da pessoa sofre de obesidade, toda a família da pessoa sofre de diabetes tipo 2, toda hipertensão, e essa pessoa pega posse dessas informações e aplica na sua vida, ela pode ser a primeira não hipertensa da família, não diabética, não obesa. Ela pode quebrar o ciclo, né? Pode quebrar o ciclo de que as pessoas acham que é uma tendência natural. Não, eu sou obeso porque meu pai e minha mãe são obesos, ou eu tenho diabetes porque meu pai e minha mãe têm, meu avô tinha, meu tio, minha prima, alguém da família tem, então a pessoa acaba, né, tirando a responsabilidade dela e deixando para o familiar, né? Não, é isso aí mesmo, eu tenho porque eu tinha que ter mesmo, né? E a maior causa de morte no Brasil, disparado, são os problemas relacionados ao aparelho cardiovascular. E eles têm como pano de fundo a obesidade, em primeiro lugar, e aí a hipertensão, né? Pressão alta. E uma é irmã gêmea da outra, praticamente, né? A pessoa começa a ficar obesa, começa a descompensar a pressão, e aí pode até tomar um remedinho mas o furinho no tanque tá lá, né? Mesmo que seja um conta-gotas, vai esvaziando o tanque. E uma hora a pessoa cai lá numa emergência e a saúde já não tem mais força para dar a volta por cima. E então a gente percebeu que os hormônios, né? Eu e tu percebemos, conversando, enfim, que os hormônios eles são os maiores sinalizadores, né? Os hormônios são quem nos dão vida, que ditam o ritmo do nosso crescimento, ditam o ritmo da nossa performance. Se os hormônios estão sendo regulados, bem produzidos, tu está com uma produção em alta dos teus hormônios, falando na testosterona, por exemplo, que é o hormônio mais anabólico do corpo humano, né? A testosterona é o hormônio que faz os órgãos se desenvolverem, faz os ossos se desenvolverem, faz o cérebro se desenvolver. Falando, por exemplo, da testosterona lá no primeiro episódio, existem pessoas de 30 anos que pode ser que eu tenha 30 e tenha lá, como eu fiz o exame lá e mostrou quase 700 de testosterona, e pode ser que a pessoa tenha 30 e tenha 200. Tu imagina que essa pessoa que tem 200... Imagina o inferno que não é a vida da pessoa. Por quê? Porque ela vai estar sempre cansada, ela vai estar sempre indisposta, ela vai estar provavelmente já com problema de obesidade, provavelmente ela já vai estar lá com problema de libido, ela vai estar com problema, uma série de problemas, e isso vai virando uma cascata, né? E se a pessoa for lá, dar sua caminhada, sua corrida, já começa a sinalizar. Então, a ideia foi essa, né? A gente começar a mudar o nosso hábito para sinalizar as nossas glândulas para acordarem, né? Para que a pessoa entenda lá. Tua glândula diminui a produção e tu pode sinalizar ela para aumentar essa produção. Então, daí surgiu a ideia de falar do DHEA, que é o hormônio mais presente no corpo humano. Ele é um hormônio esteroide, ele ajuda muito no anabolismo. Mas por quê? Porque eu tenho DHEA e daí eu vou ficar mais forte? Não. Mas porque o DHEA é precursor de diversos outros hormônios, dentre eles a testosterona, né? E o DHEA também está relacionado ao Alzheimer, né? A problemas de memória, né? Quando tu começa a desestimular ele, tu começa a engordar também. É muito relacionado à obesidade na nossa pesquisa, né? Até falando aqui, é legal falar para a galera que nós não somos cientistas, né? Nós somos profissionais, mas nós somos pesquisadores e a gente pesquisou muito para trazer essa informação. Então eu te devolvo a pergunta, Sandro, e queria que tu começasse falando para quem está nos ouvindo. Qual como funciona aí no corpo, né? A produção do DHEA, como é que funciona esse caminho aí, para que as pessoas comecem a entender um pouquinho mais.
Pergunta de prova essa tua aí, hein? Aquela questão assim do professor, né, capciosa, explica o funcionamento do SDH. É isso aí. O hormônio assim que ninguém estuda, assim, ninguém... o pessoal fica assim, negligenciando. Isso aí não vai cair na prova. Mas para te ver como são as coisas, né? Nós mesmos que somos profissionais, nós já não temos tanta intimidade, não tínhamos tanta intimidade com esse hormônio. Exatamente. E sendo que é o hormônio mais presente no corpo humano. E quando a gente fala em saúde, né, Rodrigo, que aqui a gente fala em saúde, né? A gente não quer trazer tanto assim o enfoque da doença, né? O que a pessoa vai fazer na doença, porque na doença depois a gente está correndo atrás, né? O prejuízo, a gente tem que estar buscando maneiras de controlar o prejuízo, né? Então a gente quer que as pessoas não cheguem a lá. Não chegue ao ponto assim, de precisar intervenções, de precisar medicalizar e tudo mais, né? Eu tenho a visão, né, da questão, né, pós, né? Então, aqui eu tô pegando uma visão mais antes do processo todo, né? A dehidroepiandrosterona é um hormônio precursor. Eu vou chamar DHEA porque eu vou me enrolar numa hora aqui para falar, porque é complicado a gente até falar o nome aqui, mas o DHEA, então, ele é um precursor. Precursor de quê? Assim como o cortisol, né, ele é secretado ali numa glândulazinha que fica bem em cima dos dois rins, né? São duas glândulas, ficam acima dos dois rins ali, que se chama as suprarrenais. Então, a suprarrenal é uma glândula que produz tanto cortisol, enfim, a gente até já tratou disso no episódio do cortisol, mas ele também está ali próximo de onde é produzido o cortisol, também produz a dehidroepiandrosterona, né? O DHEA. E para que ele serve, né? No geral, assim, em última análise, para a gente não ficar aqui, né, distribuindo toda a cascata de metabolismo do DHEA, em última análise ele produz o quê? Testosterona e na mulher também um pouco de estrogênio. Né? Então ele é um hormônio assim que diz anabolizante, né? Ele pode estar de alguma forma ligado aí a crescimento muscular, a forma de colesterol, então a massa magra. Então se tu for aí no Google aí, né? A gente já ouviu muito dar um Google aí e aí procura aí o DHEA, tu vai ver muita relação com isso, né? E ele é um hormônio assim que não é tão falado por ele ser um precursor, mas ele está muito presente na corrente sanguínea, né? Só que ultimamente no âmbito das pesquisas, a gente diz 5, 10 anos atrás, né, as pessoas começaram a se interessar muito. Por quê? Porque a gente tem um envelhecimento muito acentuado da população. As pessoas estão vivendo 70, 80 anos, né? E se relaciona muito, né, o aparecimento das doenças do envelhecimento com a questão hormonal. E o DHEA também não é um hormônio diferente disso. Ele está junto aí no processo de adoecimento das pessoas, né? Tanto quanto a testosterona, o estrogênio, esses hormônios aí que são importantíssimos aí na nossa juventude para a reprodução, para todo esse processo metabólico que a gente tem. O DHEA ele também vai, com o passar do tempo, caindo, né? E muita gente se interessou em saber o porquê disso, né? O que acarreta isso daí, e foi descobrindo, enfim, certos processos ali que o DHEA também atua, né? Então, a massa muscular, questão cognitiva, né? De atenção, inteligência. Então, hoje, o DHEA também está associado a Alzheimer, está associado a diabetes, não diretamente, né? Mas a concentração dele, né, tem uma relação aí direta com a questão metabólica da insulina. Então, está se vendo hoje que o DHEA é um hormônio que está presente em diversos pontos aí do nosso organismo, e assim que a gente envelhece, a concentração dele vai caindo, isso tem um impacto geral na nossa vida. Né? E a gente vai falar aqui mais para frente, eu sei que tu vai falar em relação a como a gente pode evitar isso, né? Como a gente pode manter a nossa vida aí e evitar que o hormônio ele vá se deteriorando mais rapidamente. Né? E a gente pode ter hoje, né, com o estilo de vida, tudo, uma diminuição muito mais acentuada ainda no DHEA, muito mais precoce. Né? Então, para as mulheres, principalmente, que é onde o foco aí dos estudos são mais presentes. Por quê? Porque a mulher sempre tem aquela questão da menopausa, né? Ela tem a questão hormonal, então hoje a gente está vendo as mulheres engravidarem cada vez mais tarde, então tem toda essa questão aí de manutenção hormonal da mulher por mais tempo. Né? Sandro, tem um estudo que mostra que o ápice da produção de DHEA é nos 20 anos. Se nos 20 é o ápice, é sinal que ele começou essa produção antes. E geralmente quando o corpo humano começa a ter a sua maturação sexual mais acentuada. Né? Por quê? Porque o DHEA ele é precursor da testosterona e do estrogênio. Né? Quando o corpo está rico, a corrente sanguínea está rica em DHEA, o corpo sinaliza, opa, está na hora de eu produzir testosterona, ou no caso da mulher, o estrogênio, para que eu faça
o crescimento, a manutenção necessária no corpo, né? Ou seja, para que eu dê potência para esse corpo, para que eu dê disposição, para que eu traga mais saúde para esse corpo. E aí o exemplo que eu gosto de trazer é que a partir dos 30 e chega né, até os 40, chega até os 40 e aí começa um decréscimo nessa produção. Só que o grande lance é que dá para a gente estimular isso. Mas só para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam assim de uma forma bem prática, né? O que seria quando tu atinge o teu ápice do DEA, né? É sinal que a tua capacidade cognitiva vai estar melhor, tua capacidade de aprendizado, de performance vai estar melhor. Talvez ali entre os 20 e 25 anos, que é quando, né, ele se mantém, seja o momento certo de tu aproveitar essa produção alta do DHEA. Né? E o que é o oposto? O que é o oposto lá nos 40 quando começa a diminuir? Aí aquela barriga que sabe está incomodando, ela começa a aparecer, porque a pessoa tem a sua produção hormonal diminuída, né? E por consequência o DEA. E o DEA é um sinalizador de velhice. Né? Quanto mais velha a pessoa é, menos DEA ela produz. Tanto é que os níveis baixos de DEA estão relacionados ao Alzheimer. Né? Isso já é provado, isso é consenso na ciência. Então, o que acontece? Começou a diminuir lá pelos 30, 40 anos, aquela barriga vai começar a aparecer, aquela roupa que servia já vai começar a não servir mais, aquela disposição que tu tinha para sair da cama e realizar tuas atividades pode ser que tu já não tenha mais, porque o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo é que os teus hormônios estão diminuindo a produção. E aí que entra o pulo do gato, aí que entra a cereja do bolo que o Base Forte proporciona para as pessoas. Tem como aumentar essa produção. Eu sei que tu vai falar sobre suplementação depois, mas né, eu já queria introduzir assim que tem como aumentar essa produção. E aí, o que significa aumentar essa produção? Aquela barriga que está te incomodando vai diminuir um pouquinho. Aquela calça que tu falou, eu sonho entrar nessa calça de novo, vai entrar. Né? Os homens com aquela barriga de cerveja, sabe aquelas barrigas de tio aposentado lá? Pode ser que se tu sinalizar para tua glândula adrenal, que é essa glândula suprarrenal que tu falou, que libera o DEA, ela está um pouquinho preguiçosa, né? Lógico, processo natural de envelhecimento. Mas existem uns sinalizadores, né? Os sinalizadores que vão fazer que, essa glândula ela pode voltar a produzir esse hormônio. E esse é a cereja do bolo. E também eu queria deixar claro, assim, para que as pessoas entendam, né? A gente está há 3 episódios aqui falando sobre hormônios, porque realmente eles são muito importantes. E o que os hormônios fazem no corpo humano? Os hormônios nada são mais do que sinalizadores. Por exemplo, eu estou lá com o meu corpo todo flácido, todo murcho, não importa se eu tenho 20 ou 30 ou 40 anos. Se o meu estilo de vida é ruim, eu posso estar com o meu corpo todo flácido, já com 20 anos. Eu posso ter um corpo de 60 anos. Estou exagerando, mas... Tá? Mas eu acho que existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Aí eu começo a sinalizar, começo a pegar um peso, vou lá na academia e faço força. É uma sinalização, né? O meu sistema nervoso fala, olha, ele está erguendo peso. Testículo, vai lá, começa a produzir mais testosterona, porque ele está anabolizando, né? E aí o corpo começa a mudar, aquele corpo franzino, magrinho, aquele corpinho de pedir desculpa que a gente fala na academia, né? Começa a ficar um pouquinho mais forte. Um corpo começa a tomar forma. Aí aquela pessoa que é magrinha, que é toda franzina, ela começa a ficar mais forte, ela começa a se perceber com mais confiança até. Por quê? Porque os hormônios, a testosterona, que é esse hormônio extremamente potente, começou a ser ativado. E se a testosterona está sendo produzida, tem um DHEA, que é um sinalizador dela, né? O DHEA, o DEA, ele vira, né? Ele se transforma em hormônio esteroide. Né? Então, para que as pessoas entendam, a gente não vai vir aqui querer vender um suplemento milagroso para as pessoas. Se tu está ouvindo Base Forte, tu quer aquele remédio, sabe aquele remedinho que vai mudar a tua vida, aquele remédio que vai salvar olha, tua pressão vai ficar uma maravilha com aquele remédio, tá no lugar errado. Até eu peço que tu nem crie muita expectativa e nem perca muito tempo aqui no Base Forte. Agora, se tu tá aqui no Base Forte nos ouvindo e tu vai pensar assim, olha, eles estão dando dicas para como eu posso naturalmente, assim, sabe? Como eu posso fazer só eu mesmo, não preciso gastar dinheiro em farmácia, não preciso ir lá me entupir de remédio, até porque o remédio milagroso não existe, né? A gente fica a nossa vida toda esperando que apareça um remédio milagroso, que eu vou tomar ele uma vez por dia, eu vou perder gordura, ou eu vou dormir melhor, ou eu vou, né, ter mais disposição, só que infelizmente esse remédio não existe. Né? O grande remédio é tu começar a mudar teu estilo de vida, é tu começar a inserir atividade física no teu dia a dia. Eu tenho uma ideia assim que
Quando a gente conhece, né, o nosso corpo, a gente consegue trabalhar melhor com ele, né? É a mesma coisa que um equipamento, né? Um computador, um celular, alguma coisa assim, né? Se tu conhece ali os atalhos, como trabalhar com o equipamento, tu consegue fazer as coisas de melhor forma, né? De uma forma mais otimizada, de uma forma mais efetiva, né? E o corpo humano também é assim. Então, esse conhecimento que tu vai agregando em relação ao teu corpo, o funcionamento dele, como é que eu faço para ativar certos mecanismos e evitar problemas futuros, isso daí é uma ferramenta que tu pode levar para o resto da tua vida, e cada vez que tu for conhecendo mais o teu corpo, enfim, o funcionamento dele, tu consegue, de certa forma, otimizar o trabalho dele, né? Então, se tu sabe que é inevitável que os hormônios vão caindo ao longo das décadas, né? E saber um mecanismo de evitar isso, tu vai ter aí, né, uma ferramenta para te poder trabalhar isso o resto da tua vida, né? Então, não adianta assim tu ficar esperando, não, vou ficar esperando que daqui a pouco vai ter um remédio que vai me fazer ficar feliz, que vai me fazer ficar disposto, que vai me emagrecer, vai me fazer ter disposição. Então, esse remédio se chama assim, levantar tua bunda da cadeira. Esse é o melhor remédio que tem para todo mundo, assim. Se tu não quer ser aquela pessoa que fica lá na emergência, lá esperando na fila, estressado, porque, né, tá lá no sábado de tarde, tá sempre doente, esse é o remédio que não existe outro melhor, né? Então, é assim, nosso corpo foi criado para se movimentar, nosso corpo tem estruturas para se movimentar, a gente tem articulações, a gente tem tendões, a gente tem músculo, e tudo isso responde ao estímulo externo, não é uma coisa inerte, assim. Então, muita gente fica aí com inveja, aquela pessoa tem um físico bonito, aquela pessoa... Não é só o físico, né? Mas a questão é toda a saúde, né? A pessoa está estimulando o corpo dela e o corpo dela está respondendo. Então, aquilo ali, de certa forma, é uma maneira de manter o teu corpo. O teu corpo é aquilo que tu tem para viver. Então, se tu não respeita o lugar que tu tem para viver, então como é que tu vai viver bem? Então, tu tem que ter esse conhecimento, esse domínio para poder entender o que acontece com o teu corpo quando ele está se modificando. E eu gosto de falar assim também bastante a linguagem da pessoa que não é especialista e nos ouve, né? Às vezes a pessoa está sem disposição ou está com aquela gordura em excesso acumulada e pode ser que a sinalização hormonal dela esteja baixa, pode ser que a produção hormonal dela esteja baixa, não que ela está cansada por estar ou porque ela não dormiu bem, isso vai se repetindo, pode ser que ela esteja com déficit na produção hormonal. E aí tu pega lá, vai lá na academia, se matricula, começa a erguer um peso e aí tu começa a produzir mais testosterona. Aí tua disposição já vai lá para cima, imediatamente, já vai lá para cima, né? Aí tá com aquela gordura acumulada, tu começa a caminhar, a correr, aí tu ativa outra glândula que é a mesma glândula do DHEA, que é a glândula adrenal, que produz, responsável pela produção das catecolaminas. E aí, aquela gordurinha da barriga, ela começa a sumir, por quê? Porque as catecolaminas são hormônios lipolíticos. O que são hormônios lipolíticos? Que literalmente comem a tua gordura. Elas comem a tua gordura quando elas estão na corrente sanguínea. Elas estimulam o teu corpo a quebrar e consumindo aquela gordura. Aí tu começou a caminhar, correr, a barriga começou a sumir. Aí tu começou naturalmente, através da atividade física, através do treino de força, através da corrida, através do exercício físico, estimular o teu corpo a te dar uma vida mais saudável. Só que para isso existe uma palavra mágica, né, que se chama disciplina. Outra palavra, constância. Isso que as pessoas precisam desenvolver também. O hormônio ele tem uma cadeia de sinalização, né? Como se fosse uma estrada, né? Se a estrada não é utilizada, né? O que vai acontecendo? Vai juntando mato, vai criando terra, e aí para te passar por essa estrada de novo vai ser um pouco mais difícil, né? Vai ter que tirar o mato, vai ter que tirar a terra, vai ter que trilhar de novo todo esse caminho aí para poder esse caminho ficar forte e poder sinalizar de novo, né? Então, as pessoas às vezes têm uma ideia assim, elas ficam 20 anos num estado sedentário, num estado de má alimentação, e elas querem em 2, 3 meses que o resultado venha assim magicamente, né? Então, é aquilo que a gente falou já uns episódios atrás da questão do imediatismo, né? Não existe imediatismo para o organismo. O organismo é uma máquina, ele responde aos estímulos externos. Se o estímulo externo é zero, ele vai responder zero e vai trabalhar para se manter ali o que ele tem, né? Agora, se tu deixar o negócio começar a estimular, né? Ele vai demorar um tempo para entender que aquilo ali ele vai precisar, né? Ele vai precisar ser estimulado sempre para entender que aquilo vai ser um negócio constante. Então, bom, eu vou me preparar meu corpo para receber aquele estímulo, vou me preparar, então vou sinalizar, vou aumentar meus hormônios, vou diminuir ali a questão da distribuição da gordura, vou queimar mais gordura porque ele está utilizando mais, porque a alimentação está mudando, então não tem mais tanta gordura na alimentação. Então, isso tudo vai dentro do organismo trabalhando em conjunto, né? O nosso sistema interno, né? Ele trabalha por sinalização que provém do nosso sistema externo. Qual que é o alimento que eu estou dando para o meu corpo? Qual que é o estímulo que eu estou dando para ele? Então, o nosso corpo ele vai respondendo àquilo que a gente cultiva,
né? Vamos supor que o nosso corpo fosse uma plantação fértil. Só que a gente não dá o adubo correto para o corpo e aí ele vai responder conforme o que a gente está dando para ele, né? O estímulo externo comanda qual que vai ser a resposta que o corpo vai nos dar. A gente ter uma ideia, né, da importância dos hormônios, né? À medida que vai evoluindo, né, a ciência, as pessoas vão estudando, vão criando meios de poder entender o funcionamento das coisas, né? Tanto que hoje em dia o DEA, né, ele está muito associado também com a questão do metabolismo da insulina. Então, as pessoas, quando tem uma baixa do DEA durante a vida, elas aumentam a resistência à insulina. E isso daí, que quer dizer aumento da resistência à insulina? Diabetes. Né? Então, se tu fala em aumento de resistência à insulina, tu fala em diabetes, acúmulo de gordura visceral e todo aquele mecanismo que a gente já falou. Quem não sabe, vai lá no episódio de diabetes que vai estar tudo lá. Né, vai entender por que é importante a gente trabalhar com hormônios. Né? E aí tu entende por que a atividade física é importante para ti, ou a redução do peso é importante para ti poder quebrar esse mecanismo aí de resistência à insulina e evolução para o diabetes. Sandro, então, bom, chegamos num momento crucial aqui do podcast. Até eu vou pedir para as pessoas que ainda estão aí nos ouvindo, né, ao vivo, estamos aqui há alguns minutos já. Não deixem de ir na flechinha que tem embaixo e compartilhar com algum familiar. Não deixem de mandar para alguma pessoa que sabe que tu quer o bem dessa pessoa. Porque a gente está aqui, a nossa intenção é essa, é propagar o bem, propagar boas práticas, né? Para que as pessoas entendam que elas podem mudar de vida e ter uma vida muito melhor. Então, se não for muito, aquela flechinha que tem aqui embaixo no YouTube ou ali no Spotify também tem tipo um triângulozinho assim de compartilhar. Chama as pessoas, o maior número de pessoas para que elas ouçam e que elas ouçam sobre isso e aprendam. Também não deixa de dar o teu like ali, não deixa, né, de curtir. E o momento crucial é esse, né? Porque bom, a gente já falou tudo que a gente podia falar e acho que as pessoas entenderam, né, qual que é a função, essa função exponencial do DHEA, do DEA. E agora as pessoas estão se perguntando, mas então como que eu faço para estimular esse negócio, né? Como que eu faço então para melhorar, para fazer, e aí eu quero te perguntar, Sandro, a gente precisa ir na farmácia e comprar o DEA? Tu vai agora com o teu celular, né? Se tu tiver com o teu celular na mão, digita ali no Google DHEA, vai ter em cima assim, Mercado Livre ali, os suplementos que tu não vai comprar, porque assim, a geriatria, a área da medicina que trabalha com envelhecimento, né, com as pessoas idosas e com o processo de envelhecimento. Né? Na área da geriatria, hoje tem uma pesquisa muito grande em relação ao DHEA e suplementação externa, né? Ou seja, comprimido. Então, se tu for procurar aí na literatura médica, tu vai achar diversos artigos aí com diversas concentrações de DHEA em forma de comprimido para te tomar. Nos Estados Unidos é muito comum, eles adoram suplemento, então lá é muito comum tu ir a partir dos 60 anos, tu ir no teu médico, ele te dá ali vitamina B, sulfato, DHEA, um monte de suplemento para te repor isso de forma externa. Né? O que a gente tem hoje de concreto? Nenhuma suplementação hormonal para idoso tem um real benefício comprovado. Né? Não que no futuro não exista, né? A gente está falando do que é hoje, né? Do que se estudou hoje, que as pessoas que fazem a pesquisa lá têm os seus objetivos na pesquisa, elas não alcançaram os objetivos. Então, para hoje, a gente pode dizer o seguinte, olha, tomar suplemento de DHEA na concentração que for, é muito relativo ao benefício. E a nossa intenção nem é aqui também falar para a pessoa tomar suplemento. Né? Apesar de tu ter formação, ser médico, enfim, tu poder prescrever um medicamento para a pessoa, nem a nossa intenção aqui. Mas é que tem muito, né? Hoje com a mídia sendo difundida para várias pessoas, tem muita gente que estimula, tem muita gente que acaba, né? A própria raciocínio lógico da gente, bom, se está diminuindo, então eu vou ter que aumentar. Aí eu procuro na internet uma forma de aumentar, eu vou achar milhares de clínicas e de pessoas profissionais, inclusive, que prescrevem, que são ativos aí em dizer que faz bem e que não tem nenhum problema em tomar, porque é um hormônio e tudo mais e não vai fazer mal. É o hormônio que está mais presente na corrente Exato. sanguínea. Então, tu pode cair na falácia aí, né, enganosa de tomar o suplemento e achar que aquilo ali vai te bastar e que aquilo ali vai resolver a tua vida. Pode ser que ajude muito. Pode ser que ajude. Mas a ciência ainda não... Mas aí é aquela... não tem um ponto final, né? É aquela... Existem pessoas que tomam e faz uma diferença enorme.
cientificamente já está em alguns artigos isso está mostrado, mas existem a grande maioria que não chegou a uma conclusão que realmente vai fazer diferença. E tem risco, né? Então as pessoas têm que ficar muito atentas que tem risco. Então tomar o suplemento, achar que aquilo ali vai ter um benefício e esquecer dos riscos, né? Então tu tem que pesar na tua balança. Qual é o grande benefício que tu vai ter e qual é o risco que tu vai ter. Então hoje em dia se viu que tem muito mais risco, né? Cara, eu vou dizer uma coisa sobre o risco, né? Tipo, claro, as pessoas não vão tomar dema, vão tomar cerveja, vão fumar cigarro, né? Vão fazer ingerir uma série de produtos, açúcar, que vão detonar a saúde da pessoa, né? E a gente pode pensar assim, pô, mas então em vez de fazer todas essas porcarias, eu vou, né? Porque a pessoa tá tomando cerveja, fumando cigarro, tá ali se matando, né? Aos poucos ela tá se matando. Vai encurtar a vida dela, não tem jeito. Mas então, pô, se eu tomar um DHEA, então, será que eu vou ter esse peso que eu gostaria de falar, né? Que tu comentou agora? Para que tu vai comprar, né? Principalmente se tu tem menos que 30, que 40 anos, que é o nosso público, assim, que eu acho que é a maioria que nos ouve, por que tu vai comprar um DHEA se tu pode acordar e estimular, fazer com que a tua glândula que produz esse hormônio produza ele, né? E aí eu queria trazer um estudo da minha área, né? Num jornal, numa revista médica israelense, famosa, até, bom, não precisa falar sobre a ciência, sobre a tecnologia de Israel, né? Uhum. Se a gente acha que tem um pouquinho de ciência e tecnologia aqui, não tem nem comparação com Israel. E um grupo de médicos lá e fisiologistas do exercício, eles começaram a pesquisar sobre qual é a influência do DHEA na queima de gordura, no estímulo da testosterona, mas principalmente como fazer com que as pessoas produzam. E aí eles pegaram uma ideia simples, né? Por exemplo, Amsterdã é uma capital, é uma capital de um país, né, da Europa, que se chama, da Holanda, e as pessoas vivem de bicicleta lá. Elas andam de bicicleta, o meio de transporte mais comum, eu nunca fui, não tive o prazer de ir para lá ainda, mas quem já foi relatou que as pessoas só andam de bicicleta lá, que é muito difícil ver carros andando pela rua. E aí esses caras de Israel pegaram essa ideia e botaram as pessoas a pedalar 30 minutos. O que acontecia? Eles têm lá laboratório no hospital, chegava lá uma pessoa, eles tiravam o sangue da pessoa e analisavam. Olha só, tem uma quantidade X de ideia. Beleza, agora tu vai só pedalar 30 minutos. Era essa pesquisa, né? Eles pegaram centenas e centenas de pessoas e tiravam o sangue, pedia para a pessoa pedalar, botava um limite de velocidade ali, tu tem que acompanhar esse ritmo aí e vai embora, 30 minutinhos. E a pessoa ficava lá. A pesquisa era mais simples impossível, né? Aí a pessoa terminava, descia da bicicleta, tomava sua aguinha, pegava aquela sua toalhinha lá, secava, e aí eles coletavam o hormônio 10 minutos depois que a pessoa terminou o exercício, a pedalada. E aí, para surpresa de todo mundo, em alguns participantes, tem a tabela no artigo, quem quiser, né, eu posso enviar, multiplicaram por 2 ou por 3 a produção, comparado com quando chegaram. Ou seja, deu-se para concluir, e esse artigo virou uma das referências na nossa área, que a atividade física é um forte estimulante do DHEA. Né? E a partir do momento que tu te exercita lá 30 minutinhos, vamos tirar da bicicleta, se a pessoa que está nos ouvindo não tem uma bicicleta, né? Vamos botar para caminhada ou para corrida, ou vamos botar para uma musculação também. Tu for lá 30 minutos te exercitar, saiba que pesquisadores israelenses que têm um alto poder de ciência, um alto poder de tecnologia, descobriram que 30 minutos de exercício vão fazer com que tu ative essa tua glândula adrenal e produza DHEA. Traduzindo, isso significa o quê? Menos gordura corporal, mais disposição, maior produção de testosterona, maior força muscular, né? Por quê? Porque são hormônios anabólicos, né? São hormônios que vão estimular no teu corpo síntese proteica, né? Falando para cientistas, síntese proteica. E falando para pessoas comuns que não são cientistas, o que é síntese proteica? Mais massa muscular. São hormônios que vão também estimular, dependendo da intensidade do exercício, a produção de outros hormônios que são lipolíticos, que são produzidos nessa mesma glândula. O que são os hormônios lipolíticos? Aqueles hormônios que vão na tua gordura que tu não gosta e vão começar a consumir aquela gordura. Então, os caras mostraram que apenas 30 minutos, se tu tem dúvida que tu vai comprar DHEA, não vai, tá esperando uma fórmula milagrosa, vai lá e te exercita 30 minutos. Escolhe o esporte que tu quiser, pode ser natação, pode ser bicicleta, como eles tiveram essa ideia de fazer essa pesquisa.
Pode ser caminhada, pode ser uma corrida intervalada, uma corrida contínua. Tu pode te matricular na academia. O apelo é esse, bota teu corpo em movimento. Uhum. E como a gente falou aqui, né, do jovem, por exemplo, né, o jovem não tem nenhum motivo para suplementar hormônio, né, porque já tem uma concentração grande, e aí se a pessoa já é ativa, né, fisicamente ativa no caso, né, acaba que não se justifica muito, Sandro, fazer esse tipo mas sempre vai ter alguém que vai aparecer no caminho do jovem lá, que está obeso, que está sedentário, e vai diagnosticar que ele está com essa produção baixa, né? Porque tem muito jovem que sempre vai aparecer. Eu gosto de falar essa palavra, um aproveitador, que vai encontrar uma oportunidade de ganhar uma hora aula de personal, ou vai encontrar uma oportunidade de ganhar uma consulta nutricional, ou vai ganhar a oportunidade de mandar a pessoa ir para o seu laboratório fazer um exame de sangue, ou no seu consultório para uma consultinha. Fazer o soro azul. Para uma consultinha de R$1.000, né? E vai falar assim, pô, tu tá com o teu DEA abaixo. Olha só, né? Tem esse laboratório que me patrocina aqui, então eu vou recomendar que tu compre esse DEA aqui, suplemente. Pode ser que essa pessoa tenha uma boa intenção, mas pode ser que essa pessoa seja uma aproveitadora também. Mas quem ouve o Base Forte já vai entender que isso daí é uma questão questionável. Né? Por que tu não pega e fala assim, bom, antes de eu cair nessa conversa, né, dessas pessoas, dessas vozes todas que estão se levantando aí, vou fazer exercício. E aí, milagrosamente, tu vai perceber que em 1-2 meses tu vai voltar no laboratório lá, vai fazer o exame e vai, opa, o DEA voltou a ser produzido, a testosterona já subiu um pouquinho, o estrogênio já está regulado, né? A pessoa já está com mais disposição, a pessoa já está dormindo melhor, que é importante, né? Imagina só, eu estou passando por um problema sério com os meus alunos de sono. Hoje eu estou com vários alunos que estão com problema para dormir. E aí eu pergunto assim, é muito mais fácil tu tomar remédio, né? E até pergunto para ti que é médico, é muito mais fácil tomar remédio para dormir, destruir teu cérebro, né? Detonar tua memória. Cara, é rico e farto o remédio que induz o sono em pesquisas que mostram como ele age, né, nas células da memória, na região do cérebro responsável pela memória, pela cognição. Então a pessoa está ali quase destruindo essa parte do cérebro tomando remédio, porque é fácil. Tu toma um comprimido e dorme, só que tem que aumentar cada vez mais a dose. Só que o sono é treinável. Então a pessoa pode também fazer sua atividade física, se alimentar direito, gastar um pouquinho mais dessa energia que ela tem no corpo, chegar cansada de noite, né? Chegar cansada, não estressada, porque tem uma diferença grande entre estresse e cansaço. Mas a pessoa chegar cansada, chegar com seus hormônios ali regulados e aí dormir em paz, porque ela treinou o sono, né? Treinou o sono, diminuiu. Cara, é impressionante assim, porque as pessoas querem dormir bem. Eu fico impressionado com isso. Só que ficam até a hora na cama, ficam mexendo no celular. Daí agora é época de eleição, né? Ah, porque o Bolsonaro falou isso, porque o Lula falou isso e tal. E aí a pessoa tá ali, em vez de ela tá induzindo e treinando, né, o seu corpo a dormir. Porque daí tá com o celular ali na cama e recebeu um e-mail da empresa e o relatório não chegou e o fornecedor não entregou e não vendeu. E aí ela tá prestes a dormir, ela recebe uma bomba dessas, às 11 da noite, meia-noite, porque ela tá mexendo no celular ali na cama. É lógico que não vai conseguir dormir, é lógico que a preocupação vai tomar conta. Então, existe um processo de treino para dormir, né? Que é desligar as luzes, evitar o celular, né? Comer coisas leves. E aí, teu corpo vai entendendo que vai chegando o momento de tu repousar. Eu vou te dizer, Rodrigo, não é nem só teus alunos, né, que tem problema de sono, né? É o mundo todo, né? Até eu acho que há alguns anos aí o pessoal fez um artigo, uma revista importante, falando dessa prescrição excessiva de remédios para dormir, né? E eu que trabalho em hospital, eu não cheguei a estimar, assim, percentualmente, assim, matematicamente, assim, a quantidade de pessoas que tomam remédio para dormir, mas é uma quantidade enorme, assim. Eu acredito, assim, que por cima, assim, de cada 10 pessoas que internam no hospital, 8 tomam remédio para dormir, cronicamente. Não tomam ali quando estão internados, mas tomam há anos já e não mudam e continuam tomando. E não existe nenhuma atitude, nem da parte do profissional que prescreve, nem da parte da pessoa que toma, de mudar isso, né? É uma coisa assim, a partir do momento que tu começou, a chance de tu parar é bem pequena. E aquilo ali, como tu falou, é uma coisa que vai estimulando, vai estimulando, vai estimulando. E a gente sabe aqui do Base Forte que o sono
E os hormônios, eles estão intimamente relacionados, né? E se tu não tem uma boa noite de sono, o que vai acontecer? Quem já ouviu sabe que o cortisol vai estar nas alturas no outro dia, né? E o cortisol começa a podar todo aquele bem-estar, todo aquele ganho que tu teve de qualquer coisa que tu tenha tido na vida, o cortisol começa a podar aquilo, né? Começa a aumentar níveis de ansiedade, começa a piorar nível de metabolismo, estresse, córtex pré-frontal, tu começa a comer mais doce, começa a cuidar menos da tua alimentação, menos da tua saúde, e aí tu entra na cascata da doença, né? É quase uma TPM induzida, né? Exatamente. Então, no fim das contas, as pessoas acabam, às vezes, né, negligenciando o sono delas, né? Tem muita gente que se vangloria aí, né? Ah, dormi 3 horas essa noite, hoje eu tô super bem aqui, energético, café e tudo mais, né? E se estimulando para se manter acordado e não sabe que isso daí pro organismo é uma bomba de estresse. E eu, infelizmente, tenho essa situação de ter que trabalhar à noite, né? Isso é uma coisa que fisiologicamente não é bom, né? E quem é não só médico, mas guarda noturno, segurança ou qualquer outro trabalho aí, às vezes no mercado, indústria hoje, né? Que tem turnos de 24 horas, trabalhar à noite é realmente um prejuízo para a tua saúde, né? Então, se tu puder planejar a tua vida para poder ter uma noite de sono melhor, tem que buscar isso sempre, né? Não pode ficar nessa roda aí do adoecimento, porque fatalmente em algum momento você vai adoecer. Não adianta ir lá no médico, ele vai dosar teus hormônios, vai dizer, tá tudo baixo. Aí tu vai esperar um milagre do comprimido que ele vai te dar e tu vai dormir melhor, vai acordar feliz, vai aumentar teus hormônios. A única maneira de tu fazer isso de maneira saudável é atividade física, o controle do sono, né? Então, o treinamento do sono, tem que buscar profissionais especializados no sono para te ajudar nesse processo aí, se tu não está conseguindo sozinho, a tentar vencer essa resistência, né? E bem como tu falou, né? Estímulo pré-sono não existe, né? O sono é um negócio assim, tem que deitar na tua cama, tem que estar escuro, tem que estar silêncio, e aquilo ali tem que ser uma coisa induzida, né? Então, tu vai, deita e dorme, né? Não é aquela coisa, tu vai, deita na cama, liga a televisão, fica vendo o teu celular, fica vendo, se estimulando, fica estudando. Então, são coisas assim que tem que ter um cuidado, né? E os hormônios, como a gente falou aí nesses 3 episódios, né, eles são diretamente influenciados pelo mundo externo, né? Não tem como a gente ignorar, simplesmente achar que eu tô mal porque os meus hormônios estão baixos. Não, teus hormônios estão baixos porque tu tá mal, tu tá cuidando menos da tua saúde, né? Isso. E assim, caminhando para o fim já, até falando para as pessoas, né? Essa sinalização depende de ti. Se tu sinaliza para o teu corpo baixa exposição à luz solar, um sono de má qualidade, o sedentarismo, né? Sofá, doces, comida industrializada, são esses os estímulos que tu tá dando pro teu corpo. E aí, o que vai acontecer? Teu corpo vai começar a produzir mais insulina, vai começar a produzir alguns hormônios que vão também prejudicar, né? Na verdade, a gordura corporal, ela também é uma grande sinalizadora. Porque a gordura, ela inibe, ela vai piorar um pouquinho a pressão da pessoa, ela vai dificultar a sensibilidade da insulina. Então, tu tá dando esse sinal pro teu corpo. Agora, então, para encerrar essa série, a gente gostaria de falar isso. Qual é o teu sinal, né? Tu falou no último episódio, né? Qual é o teu prazer? Qual é a tua endorfina? Uhum. E agora a gente vai falar assim, qual é o sinal que tu tá dando pro teu corpo, né? Assume as responsabilidades. Cara, é legal falar isso para as pessoas, porque as pessoas adoram se esquivar das responsabilidades, mas assume as tuas responsabilidades, começa a induzir coisas boas no teu corpo, começa a sinalizar coisas legais pro teu cérebro vai sinalizar coisas legais para tuas glândulas, e a tua vida vai se transformando aos poucos e tu vai colher bons resultados. E se tu gostou, né, dessa série que a gente produziu, nos dê o feedback, porque tem mais séries vindo aí pela frente, né? Série de emagrecimento, série médica. A gente tem uma criatividade grande aqui para trazer conteúdo para as pessoas. E se tu gostou, nos dê o teu feedback. Aqui embaixo nos comentários, encaminha para as pessoas, né? Esse feedback, esses comentários, essa participação do público tem sido muito importante. E se tu chegou até aqui, é isso que eu queria... Essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço quem ficou até o final aqui. Se ficou até o final e não deu like, já deu like, já se inscreve no canal, segue a gente ali nas redes sociais, Base Forte Podcast no Instagram. E muito obrigado aí pela atenção e fiquem de olho que em breve mais conteúdo aí vai estar vindo. Valeu!